Muito bem, estou aqui hoje para explicar para vocês a questão da tela de abertura do SPY, ou o jogo do tigrinho, né, que a gente fica ali operando índice dólar, que nem os cachaceiros, mas eu vou mostrar para vocês o que a gente fez aqui que pode ajudar muitos traders aí a ter sucesso nas suas operações, como nós viemos tendo aqui. É importante que sejam entendidos alguns conceitos do que eu vou falar a seguir. E nós vamos já para a tela. Tá? Essa é a tela do trade de abertura, ou o jogo do tigrinho. Né? O jogo do tigrinho é um apelido carinhoso que a gente deu. Do Trade Spy, que é nada mais é do que a V2 do Hunter. Né? Temos ADRs, temos ações dos principais setores que compõem o nosso Ibovespa, só que essas ações negociadas nas bolsas internacionais, como Rio Tinto e BHP na Bolsa de Londres, como Enanise, petroleira na Europa, Exxon, Chevron na NYSE, então mineração e petróleo, que corresponde a mais ou menos 25% do Ibov, um ETF de banco aqui da Europa, apesar de a correlação não ser muito alta, mas ele está ali, tá? Moedas, o índice dólar, né? Que daí tem euro-dólar, iene, libra, mexicano, australiano e as duas principais criptos. Não que cripto seja uma moeda, mas a gente colocou ali. Os principais índices mundiais, tá? S&P, Dow Jones, Nasdaq, DAX, Alemanha, os T10, petróleo, minério de ferro em Dalian, e o VIX, que inclusive hoje está aqui 25% de alta. Curva de juros no Brasil, tá? Aqui detalhado índice, detalhado dólar. E aqui os gráficos de cada um, tá? E aqui é onde a gente vai falar, que é uma espécie de trade system, podemos dizer, um algoritmo que nós calculamos, levando em consideração tudo isso que eu mostrei para vocês. Por exemplo, o algoritmo do índice leva em conta as ADRs, leva em conta o dólar, leva em conta as ações nas bolsas europeias e americanas, leva em conta os índices internacionais, leva em conta commodity, etc. Daí a gente distribui o peso, faz umas fórmulas malucas lá e chega num algoritmo, tá? Esse valor aqui, que de acordo com a fórmula o índice deveria estar caindo 2.000 pontos. Hoje vai estar um pouquinho distante, tá? O índice está caindo 2.000, deveria cair 2.000 pontos, mas está caindo só 200, porque ontem foi feriado americano. Tá? As ADRs não funcionaram, então hoje está tendo esse pequeno ajuste. Mas isso não interfere no nosso raciocínio e eu vou explicar por quê. Tá? Porque tudo que a gente monitora aqui não é o algoritmo puro, por exemplo, do dólar. O do dólar, segundo o algoritmo, deveria estar aí com 145 pontos de alta e está só com 26. A diferença do algoritmo para o real está em 120 pontos. A diferença agora está em 120 pontos, aproximadamente. A média dessa diferença, é aí que a gente começa a entrar nos conceitos estatísticos, tá? Que eu vou passar bem brevemente por isso. A média da diferença, dessa diferença que agora está 120, ao longo do dia está 108. Nas últimas 2 horas está 106. E na última hora está 114. Tá? Daí, assim como esse número aqui, a diferença do algoritmo para o justo, ele vai montando uma média, ele vai montando um desvio padrão, ele vai montando um Z-score, que nada mais é do que o número de desvios padrões em relação à média, e ele vai montando uma medida de dispersão. Tá? Muito bem. Vamos falar um pouco de conceitos. Tá? A questão da curva normal, distribuição normal, ela funciona basicamente assim. Eu botei distribuição normal no Google ali, achei, vocês vão achar a Wikipedia, vocês podem achar em qualquer lugar. Mas o que importa, que eu quero dizer para vocês, é que dentro de uma distribuição num conjunto de valores, a gente tem 68% de possibilidade de ficar no intervalo entre -1 e +1 desvio padrão. 95% é de ficar de -2 a +2
e 99,7 fica de menos 3 a mais 3. Isso é uma coisa básica de estatística super usada no mundo inteiro. Agora, o que isso tem a ver com ações? Bom, vamos pegar um negocinho aqui, ó, deixa eu apagar essa reta. Estou com um gráfico, tá? Pode ser qualquer gráfico, estou com o gráfico diário de Petrobras aqui. Qual é o indicador que nos mostra e nos fala e conversa conosco falando sobre média e desvio padrão? Acertou quem disse bandas de Bollinger ou Bollinger Bands, tá? Normalmente essas bandas de Bollinger, elas são os default de todos os sistemas, é uma média de 20, que é a linha laranja. 2 desvios padrões para cima é a linha superior azul, 2 desvios padrões abaixo é a linha inferior azul. Lembra disso aqui, tá? Então, menos 2 desvios, quando sai de menos 2 desvios, ele tem 95% de chance de voltar, certo? Só que a gente vê, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a gente tinha um intervalo de banda, tá? Aqui que rompeu para baixo e voltou, ó. A gente tinha um intervalo de banda, a banda superior estava 18 e a inferior estava 16,70, 18,53, 16,76, menos de R$2 a banda entre dois desvios superiores e 2 desvios inferiores. Agora, olhem esse caso aqui, ó, aqui, que também rompeu, saiu da banda, lá em cima, só que a gente tem mais de R$3 de banda, ou seja, a boca está aberta. A gente tem um desvio padrão muito maior, a gente tem uma volatilidade maior. Tá? E assim a gente tem vários exemplos. Olha esse aqui, por exemplo. A gente tem aqui R$7 de banda, 39 para 32. Então, a banda, quando a gente está falando de média e desvio padrão, existe duas formas de fazer esse tipo de leitura e fazer esse tipo de operação. Tem uma que o mercado está encaixotado, bandas pequenas, que ele toca lá em cima, volta para a média, toca lá embaixo, volta para a média, toca lá em cima, volta para a média. O mercado lateral, o mercado de lado, que a gente vai utilizar isso dessa forma. E a outra forma de utilizar isso, que é a que eu prefiro, é quando o mercado pega tendência. Por exemplo, aqui rompeu, tá? Nesse candle aqui, ó, esse vermelhinho, ó, olha esse candle vermelhinho aqui, ó. Tá fora da banda, tá? Só que a banda tá abrindo. Ó, tá fora da banda, mas a banda tá abrindo. Tá vendo? Ele entrou em tendência. Então, a gente pode monitorar isso num tamanho médio de banda, quando começa a aumentar, abrir a boca do jacaré, vamos dizer assim, ele pode estar entrando em tendência para cima ou para baixo. Certo? Olha aqui, ó. Olha o tamanho dessa boca de jacaré aqui, ó. Olha aqui, aqui foi para baixo. Ela vinha fechadinha e aqui abriu, tá? Muito bem. Então a gente tem essas duas formas de operar: contra a tendência quando o mercado está lateral e a favor da tendência quando as bandas começam a abrir. E como é que a gente identifica tudo isso? Vamos voltar para o quadrinho aqui. A gente tem a média da diferença, tá? Que é a média desse número aqui, de um dia, o dia atual, né? Ou 2 horas ou 1 hora. A gente tem o desvio padrão, que a gente já falou sobre o desvio padrão, o que ele é, tá? A gente tem o Z-score, que é o número de desvios, ou seja, um Z-score de 2 quer dizer que ele está em cima aqui, e de menos 2 ele está embaixo aqui, tá? Em qualquer ponto da curva. E a gente adicionou aqui medida de dispersão, que nada mais é do que para medir o tamanho desse desvio. Quando o desvio está grande, essa medida de dispersão vai estar acima de 0,30, que foi o critério que nós estabelecemos. Quando o desvio está muito pequeno, ele vai estar abaixo de 0,20, a medida de dispersão, que é o que está acontecendo aqui nas últimas horas do índice. Ó. Olha o gráfico do índice aqui. Olha o gráfico do índice.
Vocês estão vendo? Ó, vocês estão vendo? É uma medida de dispersão baixa. No dólar já não é tão baixa assim, mas também é baixa. Então estabelecemos que quando a medida de dispersão está acima de 0,30, nós operaremos na tendência. Ou seja, rompeu a banda superior, nós vamos comprar. Rompeu a banda inferior, nós vamos vender. Quando a medida de dispersão está abaixo de 0,20, nós vamos operar contra a tendência. Normalmente, contra a tendência é um trade bem mais curto, e a favor da tendência é o trade que a gente leva mais. Mas dá para operar das duas formas. Então, a gente busca a medida de dispersão. E não precisa assim, tá 30, tá 20. Se de repente se tiver 28 a medida de dispersão, 29, e aqui abrir dois desvios padrões, dois desvios, mais dois ou menos dois, o cara quiser antecipar uma entrada, pode. Tá? Então a gente junta a medida de dispersão para dizer se nós vamos operar contra ou a favor da tendência, a gente junta o Z-Score, que é um mandatário aqui, a gente só vai entrar quando tiver mais do que 2 Z-Score, ou menos do que menos 2, para a gente fazer a nossa operação. Tá? Sempre acompanhando o algoritmo e a diferença do atual para o algoritmo. E isso aqui é automaticamente abastecido com sugestões de compra e venda baseado puramente em estatística. Pedro, beleza. Daí eu fui lá e comprei quando a gente tinha uma medida de dispersão alta. A gente tinha uma medida de dispersão alta, bateu dois desvios padrões para cima e eu comprei. Como é que eu saio? Tu tem várias formas que tu pode controlar a tua saída. Uma é pela própria medida de dispersão. Se ela diminuir, vamos botar assim para... Tu comprou com ela no 30, no 31, se ela diminuir para 25, quer dizer que o mercado está perdendo tendência. Tá? Ou tu pode sair se dos dois desvios padrões baixar para um ou meio desvio padrão da média, ou até a própria volta da diferença para a média. Então tem vários critérios que podem ser estabelecidos para sair, tanto para sair quanto para stop. Tá? A entrada está super clara, a saída tu pode trabalhar no Z-Score ou na medida de dispersão. Eu costumo olhar os dois. Tá? Mais o Z-Score num contra a tendência e mais a medida de dispersão num a favor da tendência. Então é basicamente isso. A plataforma fica aqui calculando, acompanhando, e ela vai dar sugestões de compras ou vendas e os resultados têm sido muito bons. Tá? Enfim, e claro, né, depende do uso de que cada um faz. Eu posso perder, ganhar, vocês podem perder, ganhar usando o mesmo tipo de ferramenta. Depende tudo do que nós formos fazer aí do uso que nós faremos com as informações que estão em tela. Mas basicamente é isso. Tá? Qualquer coisa vocês sabem onde nos encontrar, sabem como podem comentar o vídeo, mandar o WhatsApp, entrar nos grupos então. E a gente bate mais um papo sobre isso. Mas era só para explicar, basicamente, como que funcionam os cálculos do algoritmo para índice e dólar em tempo real no SPY. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.